Insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Essa é uma frase de Albert Einstein que eu particularmente adoro. E se você está assistindo este treinamento, está no caminho certo para novos resultados a partir de agora. Você já parou para pensar que um líder precisa ser nada mais, nada menos do que perfeito? Um líder tem que ser proativo, responsável, resiliente, abnegado, automotivado, profissional, ou seja, um exemplo. Precisa ser carismático, confiável, dedicado, humilde, constante, inovador, criativo, visionário, ufa! Enfim, um líder em tese tem que ser perfeito, ter uma conduta reta. Então, por mais adjetivos que eu coloque aqui para vocês nesse treinamento, não vamos conseguir suprir todas as características que um líder deveria ter. Então, um espírito de liderança tem que ser construído de verdade. E aqui eu compilei algumas coisas, algumas condutas que fazem sentido para mim que um líder deve se pautar. Quero que vocês pensem sobre o que é ter essa consciência de líder. Por que um líder tem que ter atitudes de líder até quando ninguém está olhando? Essas são atitudes úteis para você que busca resultados e evolução em qualquer área da sua vida. Peço então para que você tire agora todo o seu pensamento julgador. Deixe suas crenças em um mosaico de pensamentos aqui ao lado, pois só assim você não terá nenhum tipo de preconceito. Achar algo antes que ainda não aconteceu. Vamos começar então. Primeiro deles, curva de aprendizagem. Porque é indispensável, é algo neurológico que acontece sempre que vamos aprender algo novo. E na nossa vida, como empreendedores, sempre estamos atrás de novos conhecimentos, não é mesmo? Então você hoje tem uma capacidade normal de aprendizado. Tudo que você vê pela primeira vez, você vai aprender apenas 30%. E isso é neurológico, não é um problema. Não temos como fugir disso. O nosso corpo é resistente ao primeiro contato. E porque é uma curva, após 24 horas, você esquece 80% daquilo que você aprendeu. Por isso, como quando lemos algo pela primeira vez, as coisas são muito mais difíceis. Daí, quando você lê novamente, as coisas ficam muito mais claras. Portanto, sempre que você estiver estudando alguma coisa, você deve ver e rever, rever novamente e de novo. Assim você consegue ter muito mais resultados. Segundo ponto, foco no processo. Todo mundo imagina que a atitude esperada seja você ter foco lá no resultado. Mas a sua atenção e expectativa não pode ficar no resultado. Ele deve ser algo alcançável. Você tem que imaginar o resultado, mas não pode ter excesso de expectativa e nem imediatismo. Hoje sofremos com excesso de informação. São redes sociais, internet. E então a gente quer ter aquele resultado cada vez mais rápido. E quando você não consegue o resultado no tempo desejado, você se frustra. E se frustrando, você se deprime e não consegue concluir mais aquela tarefa. Portanto, se você foca no processo, começa a ter paixão por executar aquela tarefa, se preocupa com executar bem aquela atitude, sem se preocupar com o resultado, as coisas dão muito mais certo. Imagina você fazendo um curso para melhorar o seu rendimento na empresa. Se assistir apenas focado lá no resultado, sem apreciar as aulas, você não vai conseguir nem aprender de tão ansioso que você vai esperar a melhora do seu desempenho após o curso. A ideia aqui, então, é que você se apaixone por todo o processo de execução de tudo que você for fazer na sua vida. Em terceiro lugar, faça tudo com intenção. Não seja aquela pessoa morna, não fique em cima do muro. Tudo que você for fazer, faça com intenção. Seja boa ou ruim, mas esteja presente naquilo que você for fazer. Esteja intencionado. Você não precisa ser o melhor do mundo. Basta você fazer o seu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem uma condição melhor para fazer aquilo melhor ainda. Uma frase de Mário Cortella que eu gosto muito: dê sempre o seu melhor,
seja intencionado. Saia do piloto automático. Quarto, nós vamos ter o questionamento positivo. Já ouviram falar do ditado copo meio cheio, meio vazio? Você vê o lado bom ou ruim das coisas? Se aconteceu algo ruim na sua vida hoje, o que você pode tirar de bom dessa situação? As experiências negativas podem servir de lição para você. Saiba ter questionamento positivo, porque quando você passa a ver o lado bom das coisas, nada mais acontece de ruim na sua vida. Quando acontecer algo extremamente ruim, você vai aprender com o seu erro. Em quinto lugar, mindset solucionador de problemas, um dos meus preferidos. Todo mundo que é líder, ou seja, aquele que se destaca positivamente e atrai a atenção onde quer que esteja, para que as pessoas o admirem e o sigam, adora um problema, porque as pessoas vão te pagar para você resolver problemas. Quando a gente fala que o país está em crise, você culpa a crise ou culpa a sua falta de criatividade para empreender aproveitando a crise e ganhar dinheiro com ela? Tem uma metáfora que eu gosto muito. Vem comigo. Um empresário do setor de calçados resolveu expandir os seus negócios e mandou 2 funcionários, 2 gerentes de super confiança para a Índia, para avaliar o mercado e montar a empresa por lá. Tem passado alguns dias, um desses gerentes ligou para o chefe e falou: chefe, vamos acabar com a pesquisa de mercado aqui. Aqui não vai dar, nós vamos falir, porque aqui ninguém usa tênis. Todo mundo anda descalço ou de chinelos. Então tênis, esquece, nunca vamos conseguir vender por aí. Daí, depois de algum tempo, liga o outro funcionário, super empolgado, falando que eles vão ficar ricos e que pode transferir ele para a Índia, porque lá ninguém usa tênis, então eles vão conseguir vender muito e vão ficar ricos. Olha o mindset solucionador de problemas. Ele pegou um problema e resolveu de forma brilhante. Essa é a ideia. A partir de agora, você vai focar assim nos seus problemas. Em sexto lugar, nós temos o olhar ao espelho. Nossos olhos estão sempre apontados ao outro, mas nós precisamos enxergar como nós somos. Como uma autorreflexão, fazer uma autoanálise, porque onde está o reflexo é o seu passado. Olhe a sua evolução e tenha uma mente não julgadora. O que você sabe hoje é graças ao seu passado. Portanto, não julgue os outros. Você não sabe o passado daquela pessoa. E se você ainda é uma pessoa que só fracassou até hoje, olhe o lado bom. Você aprendeu como não fazer. Então, a partir de agora, siga com os seus aprendizados. Próximo tópico é ter fé sobre todas as coisas. E essa é a fé decidida, é confiar. Eu conheço vários empresários hoje em dia muito bem-sucedidos e muitos contam a mesma história, que foram taxados de louco, de pessoas supervisionárias, que todos julgavam e diziam que aquilo que ele acreditava não era possível. Mas ele se manteve ali, com fé, e colocou tudo aquilo que ele acreditava em diante, com a certeza que daria certo. E hoje ele é seguido. Então o líder tem que ter fé e acreditar mais do que todo mundo. E é ter aquela fé inabalável. Ninguém vai ir contra aquilo que eu acredito, se eu tenho fé e ponho confiança nisso. Se você teve uma intuição, tem um propósito, avaliou, sentiu que aquilo vai dar certo, não deixe ninguém abalar a sua situação. O líder tem que estar firme no comando, tem que ir contra tudo e contra todos que estão desfavoráveis ou contra o seu propósito. Eu gosto muito dessa frase. Primeiro eu acreditei que daria certo, depois a fé fez com que eu resistisse até eu conseguir. E não é porque não deu certo ainda que essa coisa não é possível. E vamos agora para a nossa dica de ouro. Não desista. Você ter fé vai fazer com que o seu corpo, o seu subconsciente, vai fazer com que você foque naquilo que você almeja. E aí passamos então para o nosso próximo tópico: honrar e respeitar a sua história. Às vezes, a gente visa alguém de sucesso e acha incrível aquela história, que ele conta com tanto amor. Você precisa lembrar que você também é protagonista de uma história espetacular, uma história grandiosa, que até mesmo os erros dos seus pais te fortaleceram,
que a escassez financeira é o que vai fazer você uma pessoa de sucesso a partir de agora. O erro de muita gente é comparar o seu bastidor com o sucesso dos outros e pensar que você nunca vai conseguir chegar lá, porque aquela pessoa teve alguém para ajudar, ou teve uma família para dar apoio, ou tinha dinheiro antes. Mas na verdade, muitas vezes nós não conhecemos a real história que fez com que ele chegasse lá. E é seu papel honrar a sua história e agradecer a cada problema que você já passou e por isso te fortaleceu. Talvez hoje você tenha uma base muito sólida e só basta você seguir em frente para vencer a sua guerra. Pense em um momento ruim da sua vida e ressignifique. O que essa passagem ruim fez para que você fosse uma pessoa mais forte e muito melhor agora? Pense nisso e trabalhe a sua história. Vamos então agora assistir um pedacinho da história do Geraldo Rufino, uma história de superação que vai te encantar e você vai poder aprender muito com a história dele. O lixo antigamente era mais rico, jogava-se muita coisa no lixo, né? Ia no lixão, juntava as coisas recicladas e a gente vendia para um depósito maior. Já tinha um negócio. Ah, mas eu ganhava muito dinheiro. Punha o dinheiro na latinha, enterrava o dinheiro. Quando eu tinha 9 anos, um belo dia, cheguei da escola, para minha surpresa, tinham vendido o terreno. Já tinham máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi meu dinheiro. Eu quebrei pela primeira vez. Aí veio uma ideia, nós fizemos um campo de futebol oficial, compramos as traves, mandamos a costureira fazer 2 jogos de camisa e a gente cobrava para jogar. E eu não tive problema, eu fiquei com o dinheiro, quem teve problema foi meu pai. Para salvar meu pai eu quebrei de novo. Arrumei um emprego de office boy. Eu saía de casa cantando e voltava cantando. Aí eu falei pro Geraldo, para de ir lá no Play Center de ajudar lá, fica 48 horas dentro da sua firma, se daqui 10 anos, 20 anos, se você não puder comprar o Play Center, pelo menos sócia pode ser. Eu peguei, comprei uma Kombi e dei pro meu irmão trabalhar. E um belo dia de manhã, nós já tínhamos 5 caminhões, os caminhões foram sair de manhã e bateram todos. Nós quebramos de novo. O que vamos fazer agora? Então vamos abrir a JR. Então... Ele tem uma determinação e quando ele quer, nada tira ele do foco. Fiz parceria com estrangeiros, eles resolveram ir embora, nós ficamos na mão, errei na estratégia, quebrei pela 4ª vez, só que dessa vez a conta era maior, eu devia 16 milhões de reais. Os negócios cresceram, prosperaram. Eu vi o Geraldinho muito pobre, muito rico, perder tudo, voltar a ficar rico, etc, etc. E a coisa mais interessante, ele não muda. Hoje eu tenho uma empresa de reciclagem automotiva que cresce no mínimo 30% ao ano. E se por acaso tiver uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau, porque eu vou crescer de novo fazendo outra coisa. A minha filha costuma dizer que eu sou irritantemente feliz. Enquanto houver vida humana e alimentação, tem caminhão e tem JR para poder dar manutenção. Daí nós vamos chegar ao próximo tópico. Sempre resistir 95% a mais. O líder é aquela pessoa que resiste mais do que os outros. Todo mundo cai e ele continua em pé. Tem a obrigação de, quando está todo mundo no chão, ele tem a coragem de levantar a mão e falar que ele é o líder. Mas por que 95% a mais? Foi feito um estudo sociológico e identificou que a nossa população é dividida entre os 5%, que são as pessoas formadoras de opinião, e os 95%, que são as pessoas que vivem no efeito manada. Então, a partir do momento que você resiste 95% a mais que todo mundo, você se torna um formador de opinião. Isso faz sentido para você? Então, resistir 95% a mais é algo que você, que é um líder, ou vai se tornar um, deve fazer. E a sua resistência tem que ser trabalhada dia a dia. Você tem que criar o hábito de ser resistente. Então vamos para o nosso próximo tópico: integridade nas ações.
Praticar na essência até quando ninguém está olhando. Sabe quando aquela pessoa erra o troco e nem você e nem ela percebe, mas quando você chega no carro, percebe que o troco foi passado a mais para você? O que você faz? Você devolve ou pensa, aquele empresário já lucra demais, isso não vai fazer a menor diferença para ele? Você tem que ser íntegro, não para mostrar para ninguém, mas para você mesmo. Não dá para ser líder fingindo o que você fala. Se você cobra a integridade, você precisa ser íntegro, na sua essência. Então vamos para o próximo tópico. Ser corajoso até para quem não é. Lembra que um líder deve amar problemas? Porque quando todo mundo foge de problema, aquele que tem coragem o suficiente para resolver esse problema se torna o grande destaque, recebe a mais, é mais valorizado por isso? Mesmo quando a culpa não é do líder, ele toma a responsabilidade para si e dá a cara a tapa. Porque você é líder e tem coragem. Passa confiança aos seus liderados. Líder na essência, líder que transforma, são poucos. Se a minha equipe errou, eu errei junto com ela. Sugiro aqui então para vocês uma leitura fantástica. O livro Problemas? Oba! Do Roberto Cheniashik. Faz muito sucesso na vida de quem lê. E aí vamos então para um complemento que é o próximo tópico. Não julgar. Não julgar é algo imprescindível para uma liderança. Você não conhece a história daquela pessoa que você está julgando, ou situação, ou momento de vida. Vamos aqui colocar um exemplo extremo para que vocês entendam o que eu estou falando. Você sabe que roubar e matar é errado, certo? Agora vamos pensar em uma criança de 10 anos, que o pai é traficante e a mãe é prostituta, que cresceu vendo que roubar e matar é sinal de sobrevivência. Para ela, roubar um dinheiro na rua é algo errado? Mas não julgar é diferente de não direcionar uma conduta. Não julgar é entender a história e não apontar, não culpar. Então, ao invés de julgar, dê exemplos para que você passe então a ser seguido. E daí chegamos no gerar clareza, o que todo empresário sonha em ter. Líderes à sua volta que tragam clareza, isso eu posso te dar certeza. Imagine se todas as pontas de liderança só te trazem problemas. Portanto, antes de levar um problema à tona, leve junto também uma solução. Isso é gerar clareza. Tenha um mindset aberto, escute a todos, acate o que for bom, mas escute todo mundo. Diminua o impulso de crítica. Sabe aquela pessoa que sempre fala algo bom? Ela gera clareza. E é muito melhor conviver com pessoas positivas do que com pessoas negativas. Olhe as situações de fora. Tenha uma visão não julgadora e sempre pare para refletir. Escute todos e acate o que faz sentido para vocês. Eu espero que tudo que conversamos até aqui tenha feito muito sentido para você, porque a partir de agora você vai colocar todas essas atitudes na sua vida e os resultados serão imediatos. Porque agora nós vamos entender como que acontece total desenvolvimento da liderança. Como que de fato faz para que você se torne um líder? Você já pensou em qual a importância de se pensar como um líder? Segundo a neurociência, se existe algo já feito no universo, um outro ser humano também consegue fazer. Isso faz sentido para você? Então, se antes o que parecia ser impossível para mim, se eu enxergar alguém que já conseguiu fazer, eu também vou conseguir. E a neurociência explica isso através de uma técnica neurolinguística chamada modelagem, ou modelagem comportamental. Se alguém conseguiu fazer, basta que eu modele as minhas ações nessa pessoa, modele as minhas condutas, modele como ele fez para que eu consiga o mesmo resultado que ele chegou. A nossa sociedade, a humanidade, ela é toda dividida por tribos. Pensa comigo, todos os roqueiros andam como roqueiros, os motociclistas como motociclistas. Então, por isso é importante saber que você é o reflexo das 5 pessoas com quem você mais vive, porque a gente modela o nosso comportamento.
eu vejo muitas pessoas seguindo padrões. Elas até conseguem os resultados, mas se mantêm na média. Segundo a neurociência também, em tese, seria muito simples. Basta eu repetir o padrão que eu consigo alcançar aquilo que alguém já alcançou através da modelagem, certo? Mas vamos aqui fazer uma pequena análise. Pensa nos jogadores de futebol. Por que eles agem da mesma forma, pensam nas mesmas coisas, se vestem na maioria das vezes do mesmo jeito, usam a mesma linguagem, mas nem todos têm o mesmo resultado? Então, o que está faltando? Vamos agora para o grupo de empresários. Em tese, todos os empresários agem do mesmo jeito, falam a mesma linguagem, andam juntos, se vestem da mesma maneira, mas também nem todos têm o mesmo resultado. Será que falta consciência? Vem comigo e veja se faz sentido para você. O que é liderança? É aquela pessoa que conseguiu um nível de sucesso. Então ele passa a ser referência naquele nicho, naquela tribo em que ele vive. Então, se você tem uma consciência geral de líder, em qualquer nicho que você estiver, você vai ser bem-sucedido. Por isso, a grande importância de ter a consciência de liderança. Eu trouxe esse tema aqui para vocês para que a gente possa refletir que não é só agir como. Nós temos que despertar o diferencial do líder. Não é só andar junto com as pessoas que nós queremos a nossa modelagem. É pensar como eles pensam. É pensar como líder. E isso é comprovadamente pela neurociência e vai fazer você mudar a sua forma física de agir. Então vamos entender o que é essa liderança que a partir de agora você vai pensar e vai sentir como um líder. Eu ouvi de um palestrante uma frase uma vez e levo esse conceito para mim. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. E a liderança, então, tem 3 pilares fundamentais que nós precisamos entender. Primeiro deles, ser líder. As habilidades que o líder precisa para despertar nos outros essa vontade de fazer. Isso é ser líder. Segundo ponto é ter liderança de mercado, ou seja, como se destacar naquele nicho, naquela tribo, naquele mercado. Terceiro ponto, ter autoridade. Como que você se destaca, divulga o seu nome e tem audiência? Então vamos ao principal. Como que eu vou despertar nos outros a vontade de fazer? Como que eu vou chegar a esse objetivo? Para chegar nesse objetivo, nós temos que suprir as necessidades básicas do ser humano. Suprir as suas carências afetivas e sentimentais. E você sabe quais são essas necessidades básicas que todo ser humano tem? Primeira delas, ser ouvido na essência. O ser humano não tem o costume de ouvir, ele tem sempre a necessidade de falar. O líder, então, tem que fazer diferente. Não tem que falar o que quer, e sim ouvir as pessoas. O líder pergunta para ouvir mais. Assim, a pessoa que você escuta passa a confiar em você, porque você supriu a primeira necessidade básica dela. O ser humano também, como segunda necessidade básica, precisa ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido por outras pessoas. Qualquer reconhecimento vale. Às vezes, uma simples mudança de cargo, uma mudança de título, uma bonificação ou simplesmente um elogio sincero para demonstrar a qualidade sincera daquela pessoa. Pensa numa criança. Ela busca sempre ser reconhecida por coisas simples. Por isso é uma necessidade básica. E a terceira é ter o direito de errar. A disputa pela sociedade faz com que o ser humano não possa errar. E quando o líder mostra que as pessoas têm o direito de errar, elas passam a querer se arriscar mais. Porque a pessoa sabe que se ela errar, você vai estar lá para ajudar e não julgar. Então, ao invés de criticar, você fala que aquele erro serviu de aprendizado. E você está lá para orientar o caminho certo a ser seguido. Lembram dos 95% das pessoas que seguem o efeito manada e seguem os outros? Então, 5% das pessoas despertam nos outros a vontade de fazer e são, portanto, os líderes, os formadores de opinião.
Então, a partir de hoje, seja louco. Você vai se destacar. Vamos entender agora como que funciona a capacidade de liderar qualquer mercado, para que aonde você chegue com essa sua consciência de líder, você se destaque. E para isso nós precisamos saber nos relacionar com as pessoas certas na hora certa. Pensa comigo. O Neymar, jogador de futebol, ficou mais famoso que o Robinho, por exemplo, não porque era melhor ou mais habilidoso, mas porque ele soube se relacionar. Entrar no círculo de relacionamento certo, saber se portar e se relacionar em todos os ambientes, ser querido por todas as pessoas, faz a diferença. Pensa comigo. Como que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, de sucesso, vai chegar longe, se você só se relaciona com as pessoas ferradas, sem sucesso profissional ou pessoal? Impossível, certo? Aí nós vamos então para o terceiro pilar, que é você ter autoridade. E o que é autoridade? Autoridade é o que as pessoas acham de você. Você tem que saber construir a sua imagem. Se você tem autoridade, as pessoas vão falar de você para outras pessoas. É o famoso boca a boca. E é exatamente isso que todo empresário, todo empreendedor e todo líder almeja. Portanto, tenha uma postura de líder, monte treinamentos, venda seus treinamentos, ofereça conteúdos nas redes sociais, grave vídeos, dê palestras. Um grande líder precisa entender muito bem do seu negócio. Tem que ter desenvolvimento pessoal, entender de programação neurolinguística, tem que ter um ciclo de resultados para que as pessoas contem para as outras os seus bons resultados. Precisa saber falar em público de uma forma que encante as pessoas. Precisa se posicionar muito bem nas redes sociais e ter uma imagem na internet. Se você sentiu que precisa treinar algumas dessas áreas, uma ou outra, vá agora mesmo até o nosso site, porque lá você vai encontrar muitos treinamentos importantes para você, como por exemplo, mudança de hábito, perfil sociorrelacional, marketing. Eu espero que você coloque tudo isso em prática a partir de agora. Volte ao início desse vídeo, reveja todos os conceitos e depois me conte se os seus resultados mudaram ou não. Me conte as suas mudanças, me conte as suas conquistas. Até o próximo treinamento. Gratidão!